Agora a gente vai falar da jornada da Virgem. Mania de só falar da jornada do herói, né? Entra no vídeo que eu falei sobre roteiro, sobre criação de roteiro, que a gente tem mania de dar protagonismo para homens. Existe até uma cláusula hoje em dia em festivais de roteiro que segue uma listinha de normas sobre o protagonismo feminino, para que não seja só focado em falar de homens, até entre as próprias personagens, para que as personagens femininas do roteiro, elas não falem de homens, elas falem de outras coisas que seja. É aquela boa e velha listinha do por que o seu protagonista é homem, por que ele não pode ser mulher. Quantas protagonistas ou personagens femininas tem nos seus roteiros, quanto tempo elas aparecem nesse roteiro e sobre o que elas falam, sobre o que elas tratam. Mas agora focando em falar da jornada da Virgem. Como eu fiz para falar de estrutura de roteiro e estrutura de jornada do herói, eu vou pegar um exemplo de filme para exemplificar melhor os tópicos da jornada da Virgem. Então, para exemplificar a jornada da Virgem, eu vou falar de Mulan. Eu acho que ela traduz muito bem todos os tópicos da jornada da Virgem. O primeiro tópico da jornada da Virgem é o que a gente chama de mundo dependente. No caso da Mulan, é uma mulher chinesa que vive, obviamente, num enredo, né, numa atmosfera, num país que menospreza a mulher, né? Tem toda essa questão do começo dela tá sendo treinada para casar, para ela conseguir um marido, sendo que não é bem isso que ela quer. Ela sente muito esse peso de ser filha única e ser a única filha mulher de um homem que já tá mais velho, que não consegue mais, né, sustentar tão bem a sua família em termos de força física. A gente tem o que a gente chama de preço pela conformidade, né, que é o que acontece depois que a Mulan ela sai daquela aula sobre casamentos e ela não se encaixa muito bem, e aí ela é o tempo todo forçada a lembrar que ela é uma mulher, que ela não pode falar no meio dos homens, que ela tem que casar assim, que se ela não casar ela é uma desonra. E aí a gente indo pro próximo tópico, que é a oportunidade dela de brilhar, a gente tem o chamado aventura, que na verdade vem pro pai dela, de servir o imperador mais uma vez contra os hunos, né? E aí a Mulan vê essa oportunidade, que conflita muito com o preço da conformidade, de que ela é mulher, de que ela não pode, com o chamado pra aventura do pai, que ele não vai poder pegar. Então ela tem essa oportunidade de defender o seu país, defender o imperador contra os hunos. Logo em seguida dessa oportunidade de brilhar, vem a minha parte favorita do filme, que é o que a gente chama do se vestir, né? Ela assume esse papel a partir da oportunidade de brilhar, ela se veste, e literalmente no filme da Mulan, quando ela se veste, é quando ela corta o cabelo, quando ela pega a armadura do pai, quando ela foge com o cavalo para ir servir o exército. Depois que ela se veste, ela entra no que a gente chama de um mundo secreto. O mundo secreto é literalmente a Mulan disfarçando que ela é uma mulher no meio de um monte de homens. Ela vive essa dupla identidade, aí o desenho trabalha essas nuances de forma divertida, de que ela não pode tomar banho, de que ela tem que falar grosso, de que ela não tem o mesmo porte físico dos caras, de que ela não tem um nome masculino, e aí a gente trabalha esse mundo secreto da Mulan por conta dela estar escondendo o fato dela ser mulher num exército cheio de homens. Esse mundo secreto, ele acontece do primeiro ato pro segundo, meio que a gente pega esse primeiro ponto de virada, que é, ela já assumiu esse papel, né, no caso da Mulan ou da Jornada da Virgem, que seja, ela já assumiu esse papel, e aí ela cansa de estar dentro dele, né, no caso da Mulan isso acontece na cena da batalha, quando ela leva um corte na barriga e eles descobrem que ela é mulher quando ela é tratada. A gente chama esse tópico de não se encaixar mais, e vai do não encaixar mais para o momento do ela é pega brilhando, né? É o momento que a protagonista ela é pega brilhando. Então tem essa junção da descoberta com o ápice dela como personagem, porque ela salvou os companheiros, ela salvou os parceiros, ela salva o Shang e ela consegue, em uma cena memorável, atolar todos os hunos debaixo de uma avalanche de neve que ela mesma criou. É engraçado que quando eu era criança eu não entendi essa cena. Eu fui entender muito depois, que teoricamente o que ela fez pra China é uma traição, e quando você é criança você não entende que naquela cena o Shang na verdade mataria ela, eu não entendia isso. Hoje eu entendo e na verdade ele teve essa sensatez, né, afinal ela salvou a vida dele, de poupá-la. Aí a gente vai mais ou menos nesse segundo ato, onde ela decide voltar a lutar sendo quem ela é, sem usar o mundo secreto, sem usar a fantasia, sem usar máscara, sem usar o que seja que fez ela entrar, né, nessa questão do mundo secreto, dela tá escondida. É o tópico que a gente chama de ela desiste daquilo que segurava ela. Então ela vai pra luta final como mulher, sem estar de cabelo preso, sem estar disfarçada, sem estar de armadura.
E aí a gente vai pro tópico seguinte, que a gente chama de um mundo caótico, né? Ela volta pro mundo caótico sendo quem ela é, que é o final do Mulan, quando os Hunos invadem o palácio e sequestram o imperador. Ela vagueia por esse mundo caótico sendo quem ela é para salvar o país, para salvar o imperador e para salvar os companheiros, né, de exército dela que acabaram se tornando aliados. A gente vê isso na última cena, que apesar dela ser mulher e tudo tal, eles criam uma afinidade muito grande pelo personagem da Mulan e eles ajudam ela no final do filme. Eu acho interessante isso na Jornada da Virgem até mais do que na Jornada do Herói, porque parece que o herói, isso é uma opinião minha, tá? Parece que o tempo todo ele tá meio que condenado a ser o herói do filme e ele tem que dar um jeito de solucionar as coisas, seja dele, seja dos conflitos internos. Mas a Jornada da Virgem, principalmente a Mulan, parece que essa solução ela vem um pouco mais de dentro pra fora do que como uma própria obrigação. Tipo, a Mulan ela fez meio que tudo porque ela queria, ninguém pediu isso pra ela. Sei lá, de novo, tô pontuando algo que é a minha percepção. É um tópico que a gente chama de escolher a própria luz. Então, a Mulan, ela soluciona as coisas meio que por intuição dela. Intuição feminina funciona também nos enredos cinematográficos. Depois que a gente vê que ela começa a solucionar, né, do jeito feminino dela, a Mulan começa a solucionar os conflitos né, e tem um final memorável. A gente tem o reordenamento, né? As coisas meio que voltam pro lugar, o imperador descobre que ela é mulher, o imperador descobre tudo que ela fez e acontece uma das minhas cenas favoritas também desse filme, que é a China se curvando perante uma mulher. Aquilo é icônico, eu considero essa cena icônica. E aí o último tópico da Jornada da Virgem a gente chama de o mundo um lugar melhor, né? Ou o reino mais brilhante. A Mulan volta pra casa, os Hunos foram derrotados, ela volta com o brasão do imperador, ela é considerada agora o orgulho da família e tudo que meio que volta ao normal, só que melhor. No caso da Jornada do Herói, meio que as coisas voltam ao normal, só que com uma coisa pendente que ainda vai acontecer. Agora, misturando meio que um pouco das duas explicações de novo. A Jornada do Herói não precisa se tratar apenas de protagonistas masculinos. E a Jornada da Virgem não precisa se tratar apenas de protagonistas femininas. Um exemplo que eu dou para a Jornada da Virgem, que na verdade é um homem que passa, é o personagem do Quasimodo, em Corcunda de Notre Dame. Se você for analisar as nuances do personagem, ele passa pela Jornada da Virgem meio que o filme todo. Toda a trajetória do Quasimodo é baseada na Jornada da Virgem. Tem toda uma questão também que eu acho que alguns personagens passam pelas duas coisas em alguns momentos. A Jornada do Herói, ela trabalha muito mais uma coisa externa. A Jornada da Virgem trabalha uma questão interna. Eu dei o exemplo do Tony Stark e pra mim a jornada dele é tão interna quanto externa. Então sim, tem algumas nuances dele como personagem que se encaixam na Jornada da Virgem de solucionar por intuição e por ímpeto dele mesmo. Ele não é chamado para isso, ele é posto à prova, mas o resto foi ele que fez. Como eu comentei há pouco, a impressão que eu tenho é que na Jornada do Herói, ele tem a obrigação de solucionar aquilo. E na Jornada da Virgem vem muito mais isso de trabalhar porque eu quero fazer a diferença, não porque me chamaram pra isso, porque eu fui escolhida. Ninguém perguntou pro Harry Potter se ele queria passar por tudo aquilo. No próprio final do filme tem essa frase de que ele foi... A Minerva usa essa frase, de que ele foi criado pro abate na hora certa. Isso é muito dramático se você for parar pra pensar. A Jornada da Virgem, ela trabalha muito mais no... eu quero ser a mudança, eu não fui obrigada a ser a mudança. A Jornada do Herói, ela trabalha principalmente sacrifício, sendo que a Jornada da Virgem, ela trabalha a autorrealização. Meio que tem uma questão contrária. A Jornada do Herói, ela vai em prol da comunidade e por conta disso ele descobre sobre si. E a Jornada da Virgem, descobrindo sobre si, ela muda a comunidade. Eu espero que tenha ficado claro. Se eu me enrolei em alguma coisa para explicar, por favor, me falem. Vocês sabem como me procurar, não vou falar de novo. De comentar, mandar e-mail, enfim. E convido, assim como nos outros vídeos anteriores, assistam filmes e procurem essas nuances de Jornada da Virgem, anotem e me digam. A gente se vê no próximo vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre criação de personagem, tá bom?